A Júlia de janeiro não existe mais. A de junho também não. Eu nunca entendi essas coisas de pessoas que foram viajar e voltaram diferentes, mas agora eu tenho a vivência. Durante essas 2 semanas eu passei por 7 aeroportos. Conheci várias pessoas, me senti sozinha, feliz, grata, triste, assustada. Mas o mais importante, descobri em mim coisas que eu não via antes e aparentemente outras pessoas viam. Várias vezes nessa viagem, pessoas que acabaram de me conhecer e pessoas que já me conhecem desde adolescente me disseram que eu sou corajosa. Eu nunca me vi assim. Mas parei para pensar e encontrei uma força, coragem, uma adaptabilidade que eu não sabia que eu tinha. Essa viagem solo vai ficar para sempre marcada por eu ter enxergado partes de mim que nunca conheceria se não tivesse me colocado nessa situação. Eu fui muito abençoada por ter encontrado nessa viagem pessoas incríveis e amizades que eu quero sim manter. Sou mais abençoada ainda por saber que agora eu posso contar comigo. Na verdade, eu já poderia ter contado comigo desde sempre. Quando me perguntarem se o au pair vale a pena, eu não vou ignorar todas as partes ruins, mas eu jamais omitirei que eu sou outra pessoa por causa dessa experiência. O intercâmbio me proporcionou que nenhuma outra coisa poderia. Eu finalmente me conheci e eu gosto do que eu vejo. Agora vamos para preços, estadia e tudo mais. Bora pegar o iPad de novo. Então, em Miami eu fiquei no hostel Viajero Miami, né? Na verdade fica em Miami Beach, na área ali de South Beach. Fica tipo assim muito perto da praia. E a praia é maravilhosa. Eu ainda acho que eu deveria ter passado muito mais tempo na praia do que eu passei ali. Sério, eu devia só ter ficado na praia. A água é maravilhosa, a praia é maravilhosa. Eu amei aquela praia, eu amei aquela região, eu amei o hostel. Enfim, vale muito a pena. Eu paguei $127 por 3 noites num quarto feminino com 6 camas. Então, Viajero Miami. E aí, nesse hostel mesmo, ele promove atividades, enfim, onde você pode socializar bastante. É um hostel muito legal, foi o melhor hostel que eu já fiquei. E nesse hostel eu peguei um tour de ônibus e de barco, e que deu mais ou menos $65 no total. E valeu super a pena, eu vi bastante coisa em Miami, bastante coisa. E ainda vi no barco tour pelas casas das celebridades, enfim. Então, foi legal, foi bem legal. Em San Diego, eu fiquei no hostel Samson Ocean Beach. É uma área ok, é uma área mais hippie, vou ser bem sincera. O hostel, a fachada é bem legal, acho que eu tenho um vídeo, se eu achar eu vou botar aqui o vídeo pra vocês. A fachada é bem legal, assim, toda coloridona, assim, é tudo bem hippie, é perto da praia também, é só você seguir a rua pro final, assim, você já vai estar na praia. Enfim, eu gostei do hostel em si, eu gostei, mas não era nada demais, assim. Dos 3 hostels que eu fiquei nessa viagem, eu acho que esse foi o piorzinho. Eu também não gostei muito de San Diego, então a minha opinião pode estar influenciando. Mas eu fiquei no Samson Ocean Beach, eu paguei 140 por 2 noites num quarto feminino de 6 camas. Então, o de Miami foi muito mais barato e valeu muito mais a pena do que o de San Diego. Em Los Angeles, eu não fiz passeio nenhum em San Diego, eu só peguei transporte público mesmo, ônibus, e fui para Balboa Park. Foi a única coisa que eu fiz além da praia em San Diego. Em Los Angeles eu fiquei também no Samson, só que no Samson de Hollywood, porque acho que tem 2, tem o Samson Venice e tem o Samson Hollywood. Eu fiquei no Samson de Hollywood, foi $179, 3 noites no quarto feminino de 4 camas. E valeu super a pena, assim. Apesar de ser o mais caro de todos. Ficava na Calçada da Fama, tipo, o hostel fica na Calçada da Fama. Inclusive, teve
um tapete vermelho na frente do hostel, assim, eu consegui ver tudo do hostel. Então, assim, valeu a pena o preço a mais. A localização é muito boa, porque é ali que tem os ônibus de tour e tudo mais, então eu só entrava no ônibus ali. Inclusive, outra dica, eu peguei duas vezes, né, 2 dias diferentes, eu peguei o ônibus do Big Bus Tour. Então, primeiro eu peguei um ônibus da rota normal, rota vermelha e azul, do Big Bus, que é na Calçada da Fama, que começa e que termina. E eu peguei também a van, que vai pra Casa das Celebridades também. E também é na Calçada da Fama. Então, foi isso, assim, valeu a pena. Foi um quarto feminino com 4 camas, então tinha até mais privacidade. Eu paguei um pouquinho mais, mas tinha mais privacidade. Uma localização, assim, incrível. Tinha um In-N-Out por perto. E o In-N-Out é muito barato, então a questão da alimentação foi muito boa. Tinha uma Madame Tussauds por perto também que eu fui. Enfim, e eu achei mais limpinho também do que o Samson Ocean Beach. O melhor de todos, de novo, foi o Viareiro. Simplesmente sensacional em Miami Beach. Depois vem o Samson Hollywood e depois vem o Samson Ocean Beach, em San Diego. Tá, agora vamos para as fofocas e curiosidades sobre tudo. Primeiro, de novo, eu tenho tudo anotado aqui. Vamos lá. Em Miami, vou começar por ordem, né? Porque primeiro eu fui pra Miami, depois eu fui pra San Diego e depois eu fui pra Los Angeles. Em Miami, eu subi, né, de elevador. Lá, primeiro demorou pra eu chegar. Demorou pra eu chegar no hostel que eu tava procurando, porque eu não tinha visto a fachada. E aí depois eu falei, assim que eu cheguei, fiz o check-in e tudo mais. Ela só falou assim, pega o elevador e sobe e é no 3º andar, quarto tal. Aí eu fui sozinha, né, com as minhas malas e tal. Cheguei no quarto e passava o cartão. E passei de todo jeito e não ia. Eu fiquei lá com cara de tacho, esperando alguém sair de algum quarto. E aí, nisso, saiu uma americana de um dos quartos e eu pedi ajuda. E ela falou, mas por que você precisa de ajuda tão fácil? É só você passar assim. E ela tentou também e falou, você vai ter que ir pra recepção e tudo mais. E foi assim que eu fiz minha primeira amizade no hostel. Ela falou, depois eu vou pra praia, que todo mundo vai pra praia, porque o hostel fornecia uma atividade, que era o vôlei na praia. E aí acabou que eu encontrei ela depois desse vôlei na praia. Então, enfim, foi legal, só deu um problema mesmo na questão da chave. Eu tive que voltar pra recepção com mala e tudo, depois subir de novo pro mesmo quarto. Enfim, uma doideira. Depois, outra coisa que aconteceu em Miami foi Little Havana, né? Eu fui pra lá e é uma área cubana, obviamente o nome já diz muito, e todo mundo falava em espanhol. E eu fui com outras meninas brasileiras e a gente foi no restaurante chamado El Crystal, muito bom até. Só que eles olhavam assim pra gente quando a gente falava inglês, tipo, por que você tá falando inglês? Apesar de o menu estar escrito em espanhol e inglês, mas ele olhava pra gente assim, tipo... Aí, as meninas não arriscavam o espanhol nem nada. Eu gastei todo o espanhol que eu tinha nisso daí. Então, tudo que eu sabia de espanhol eu falei, e aí até a diferença no tratamento teve, só porque eu tentei falar espanhol e, né, consegui, né? Eu sei um pouquinho de espanhol, eu só não falo muito, sei lá, vergonha, não ter com quem praticar, porque eu não vejo muita coisa em espanhol, então eu não tenho muita segurança. Mas eu sei espanhol, um pouco, pelo menos. Outra coisa que aconteceu foi que eu acho que eu falei mais outros idiomas em Miami do que inglês. Porque, né, eu no quarto tinha uma brasileira, então eu falava em português no quarto. No restaurante eu falava em espanhol. E aí eu fui num tour, né, de barco do hostel. Eu fui nesse tour de barco. E aí eu tava meio que perdida na hora de sair, eu tava meio perdida. E eu já tava passando muito mal, porque... Aí, enfim, Você vai saber a história, é só clicar no vídeo da Flórida. E aí eu tava passando muito mal, e aí uns italianos
vieram me ajudar, só que eles não sabiam inglês. Então eu tive ele, aí o cara achou que eu tava passando muito mal, porque eu tava tremendo, né? Eu tava com tremedeira, eu tava com muita fome, eu tava nervosa, então eu tava tremendo muito. Aí o cara, tranquila, tranquila, está bem, né? E eu fiquei, tipo, tentando falar em italiano. Percebi que eu preciso estudar muito mais italiano do que eu achava, mas, enfim, eu fui só falando em italiano o máximo que eu consegui. E tentei explicar para eles a situação, eles entenderam e foram muito solícitos, tudo em italiano mesmo, mas me reservaram um lugar, porque tava chovendo muito, tipo assim, uma chuva horrorosa. Eles me reservaram um lugar, falaram para eu sentar e não eles, porque eu tava passando mal e tudo mais. Enfim, eles foram os queridos, eu adorei. Agora vamos para a história de San Diego. San Diego, o tempo tava ruim e eu só queria ir pra San Diego pra ir pra praia. E tava frio, tava nublado. Eu fui pra praia, tipo assim, pra entrar na água. Só entrei na água uma vez, água geladérrima, terrível. Mais uma área de surfista mesmo, assim. Não gostei. E aí eu conheci uma menina que mora aqui no Brooklyn. E ela é au pair também, e ela é da Alemanha. E tinha uma menina que ela conheceu de um outro hostel, conheceu online. E aí a gente marcou nós três de irmos lá no Balboa Park. Só que essa menina aparentemente é muito depressiva. Ela tava numa viagem em grupo e aí brigou com o restante do grupo. E aí ela tava lá mó mal, assim, chorando. Aí quando eu e essa alemã, a gente ia tirar foto, né? Ela simplesmente sumia, a gente tinha que ficar procurando por ela igual uma criancinha. Enfim, San Diego foi uma coisa muito estranha. Infelizmente não rolou pra mim. Não rolou. E eu sonhava em morar naquela cidade, mas não rolou pra mim, infelizmente. E agora vamos para Los Angeles, né? Los Angeles, como eu falei, tinha um In-N-Out bem perto, lá do hostel, então era tipo um quarteirão de distância. Então, sim, todas as minhas refeições foram no In-N-Out. Todas. Todas, todas, todas. Então, todas as refeições foram no In-N-Out. Só que o mais estranho nem é isso. O estranho é, no primeiro dia, de novo, lá das dicas que eu falei no início. No primeiro dia, em Los Angeles, eu não tinha visto o horário do check-in. E eu cheguei antes do horário do check-in. Então eu só deixei minha mala e saí. E só fui andar pela Calçada da Fama, né? Porque o rosto na Calçada da Fama. Fui andar pela Calçada da Fama. Isso que eu tava andando, fui parada por uns cientologistas. E foi terrível, porque eles me fizeram responder uma pergunta e eu falava que não. E parei num questionário, demandou mais de 1 hora. O tour, né, da minha vida ali na Calçada da Fama. E aí o cara falou, não, é porque você é assim, você é assim, você é assim, você é assim. Eu falei assim, tá bom, meu querido, e eu quero continuar sendo assim. Tu não gosta da minha personalidade? O problema é seu. Deixa eu voltar, porque eu não vim aqui pra ouvir merdinha de cientologista, eu quero só turistar. Aí ele falava assim, mas você prefere gastar dinheiro turistando numa coisa momentânea do que uma coisa pra te ajudar pro resto da vida? Eu falei assim, sim, porque o sonho da minha vida era estar aqui e não conversando com você. Então, tchau, deixa eu ir embora. Enfim, foi horrível. Eu odeio cientologistas. Odeio. Se você falar que você é um cientologista, eu vou fugir de você. Vou fugir. Odeio cientologistas. Passem longe. Prestem bem atenção. Depois eu nunca mais passei naquela parte da calçada. Eu atravessava, andava um pouquinho, depois eu atravessava de novo. Naquela parte da calçada, jamais. Não passo mais. Se eu voltar para Los Angeles, não vou passar. Odeio cientologista. A outra coisa que aconteceu foi que eu não sabia que isso ia acontecer, mas teve uma premiação na rua do hostel, né? Que é a Rua da Calçada da Fama. Teve tapete vermelho e tudo. Foi o ESPYs Award, uma premiação de atletas. E, enfim, tinha várias pessoas lá. Eu vi
a Her, acho que é assim que se fala, né? 2 Chainz, Mike Tyson, o TikToker Noah Beck, enfim, tinha várias pessoas lá, claro, várias, Murray, o atleta, né, de basquete, tem várias pessoas lá, mas eu não sou muito de esporte, então talvez tinha muito mais gente famosa e eu só não sabia. E aí, pra encerrar o vídeo, pra encerrar essa parte de fofoca, voltando pra Nova York, foi terrível. Eu vou ser sincera pra vocês, a volta pra casa, assim, me fez querer voltar pra casa, tipo, pro Brasil. Eu achei que eu ia morrer. Porque teve... Ai, como é o nome? Teve turbulência, teve uma tempestade. O avião ficou sem combustível, teve que parar em outro lugar. A gente teve que ficar esperando em New Jersey. Aí depois voltou pra Nova York. Aí nisso que o avião voltou para Nova York, finalmente pousou em Nova York, a gente ainda teve que esperar, porque não tinha portão pra gente sair. Aí depois disso ainda tive que pegar um AirTrain pra poder chegar no lugar pra pegar um Uber, porque tava em construção. Aí eu fui pegar um Uber, o Uber me deu um calote. Eu fiquei mais de 40 minutos esperando aquele cara. Enfim, achei que eu ia perder dinheiro, não perdi, graças a Deus. Aí eu pedi um outro Uber, só que aí tava chovendo. Aí eu cheguei em casa, aí tava, tipo, tudo alagado. Não em casa, assim, mas, tipo, na partezinha da frente de casa, assim, porque tava chovendo muito. Aí, no dia seguinte, tinha rato na porta de casa. Foi horrível esse pós-viagem, realmente tendo que me recuperar mentalmente e fisicamente. Que foi, a viagem pra casa foi muito pior. Mas graças a Deus, isso só aconteceu na volta pra casa, né? Porque se isso acontecesse num voo indo pra algum dos destinos, ia ter acabado comigo. Mas enfim, foi isso. Se vocês gostarem desse vídeo, se vocês gostaram das dicas, gostaram das fofocas e tudo mais, comenta aqui embaixo, curte e compartilha. E eu vejo vocês na próxima. Bye!